Bora lá, nação, analisar nesse momento algumas imagens aí do treino do Flamengo. Tem uma pequena entrevista com o Matias Vinha, que já chegou no Flamengo, inclusive foi ovacionado lá pela torcida do Mengão, e tem também a imprensa esportiva falando como vai ficar o novo Flamengo com a chegada dos novos reforços. Então chega aqui, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações. E lembrando que aqui nós vivemos Flamengo. E fica ligado no nosso canal. Lançaram um novo manto do Flamengo e vai ter aqui um sorteio de uma camisa nova. Camisa número 1 do Flamengo. Durante os próximos vídeos eu vou falar para você como você pode participar. Mas o primeiro passo é você estar inscrito no canal. Tá bom? Então se inscreva e ative o sino das notificações para você ficar ligado sempre aqui no vídeo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal Flá TV, ao canal Band Esportes, link na descrição como créditos. Vamos então juntos aqui analisar aqui o treino do Mengão e como vai ficar o Flamengo para 2024. Aqui eu assino. Didi, esse ano é seu, hein? É nosso. Fue foda, cuando estaba do outro lado era foda. No pegué muito jogo com torcida porque estuve com a pandemia aqui, mas eu assistia jogo, sempre falava com Georgian, brincávamos na seleção, tudo. Cara, eu tenho algum comentário com ele, não, quando vai vir para o Flamengo, sempre brincando, mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui, então já esperando a hora já para estar no Maracanã. Com a gente, com a torcida do Mengão e é só isso. Uma tela com o elenco do Flamengo para 2024, jogador não falta, hein? Vamos lá, Rossi, goleiro, aí tem o Varela, o Wesley, o Mateuzinho na direita, o Mateuzinho voltou, né, do Corinthians, Fabrício Bruno e Davi Luiz, Léo Pereira e Pablo, os zagueiros, o Vinha, que acabou de chegar, e o Ayrton Lucas. No meio tem Pulgar, Thiago Maia, que ficou nesse vai não vai para o Inter, não foi, Gerson, o Alan, que também podia sair, mas ficou. Arrascaeta, Vitor Hugo. De La Cruz, Luiz Araújo, ali pela direita. O De La Cruz pode fazer outras funções. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique na esquerda, Pedro e Gabigol. Fala aí, Massa. É muito forte, né? Muito forte. Nossa, você olha assim e fala, olha, rapaz. Mas, ô Joel, eu queria saber... Falta um zagueirinho ainda. Léo. Hã? Léo Pinheiro. Ô, Léo, desculpa, eu li aqui no teleprompter. Falta, não sei se o Léo concorda, tá falta Léo, um zagueiro para. Não, mas calma. Tem que ter cinco. Ó, tem uma pegadinha aí, ó. Qual é? São 4 que vão para a seleção uruguaia. Ah, também tem isso, mas né? Tudo bem. Então, vamos lá. Varela, De La Cruz, Arrascaeta e o Vinha vão para a seleção uruguaia. Como é que o Flamengo vai tá de bom tamanho o que tem aí? Eu acho que na lateral esquerda vai ter um problema, hein? Mas sim, a situação piora, porque o Éric Pulgar também vai para a seleção chilena. Ou seja, o problema é ainda maior na questão de montagem de grupo e de equilíbrio desse elenco do Flamengo. Por isso, as movimentações continuarão acontecendo. O que é reforçado internamente e passou a ser também reforçado
para nós da imprensa é de que essa janela é um pouquinho mais longa, vai até março. E por isso o Flamengo trabalha com paciência. Só que existe essa situação. Temos na seleção brasileira agora Dorival Júnior, que é um treinador que potencializou o futebol do Pedro. Existe a possibilidade do Pedro também voltar a ser convocado. Ou seja, essa lista de 4 nomes pode ser ampliada para 6 ou 7, dependendo também do aproveitamento do Gerson no Flamengo, que nesse momento ganhou uma moral do Tite, foi escolhido como capitão. Inclusive, ele vai conversar daqui a pouco lá na Flórida com a imprensa sobre essa situação ao lado do treinador do Flamengo. Então, o Gerson inicia como capitão rubro-negro. Ou seja, vamos lá, de 4, essa lista pode ser ampliada para 7 jogadores. Então, é um problema que a comissão técnica do Tite já enfrenta, já planeja para repor. Então, o Flamengo não ficará apenas nessas movimentações. Vai intensificar, lógico que temos também as movimentações para a sequência do mês de fevereiro e de março, mas o Flamengo está atento a essas situações. Mas quase que confirmados, 5 jogadores no cenário sul-americano, os 4 uruguaios aqui citados, além do Eric Pulgar, que também é titular na seleção chilena. Precisa contratar, né, gente? O que você ia falar? São 9 jogos. Você imagina o Flamengo? 9 jogos sem os 4 uruguaios, sem o Pulgar, que é meio que o coração desse meio campo, né? É o cara que pulsa o meio campo funcionar. Pedro e Gerson, imagina só. Então, uma data FIFA hipotética, desastrosa nesse aspecto de desfalques, ela deixa um elenco sensacional, um elenco curto, né? Se forem todos convocados, de fato. Então é um período, esse período do Brasileirão concorrendo com a Copa América pode definir o Campeonato Brasileiro. Pode definir, exatamente. Tem essa preocupação. Agora eu estava falando sobre a questão da zaga, porque ainda tem a discussão sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz voltou a jogar pelo Bragantino, jogou no meio de semana, foi capitão do time, é o jogador mais importante e tal. O que eu acho é que a formação, os zagueiros não estão ameaçados pela data FIFA, mas a questão, até pelo estilo e pelo uso de zagueiros durante a temporada, me parece ser uma posição que o Flamengo, se não insistir no plano A, eu acho que ainda tem margem para isso, pelo que eu entendi, vai buscar um zagueiro no mercado. Mais até que o Luiz Henrique, na minha opinião, porque poderia ser o Luiz Henrique um jogador acima da média que fosse encaixado aí nesse maravilhoso meio-campo para frente. Também a sua opinião, meu caro, o zagueiro, a partir da chegada do Vinha, seria a prioridade agora em termos de reforços? O zagueiro para ser o 5º elemento dessa defesa? Temos 2 indícios, Arnaldo. Primeiro, o Tite, ele utiliza um meia construtor pelo lado direito. Foi assim com o Jadson no Corinthians, na seleção brasileira em determinado momento ele utilizou o Felipe Coutinho nessa posição, e pelo corredor direito temos o Luiz Araújo e o Nicolas de la Cruz, que está se ambientando no Flamengo. Ou seja, ele pode utilizar, ele tem peças para improvisar, testar pelo lado direito do ataque rubro-negro. Na zaga existe essa situação, além de outros indícios, como por exemplo a permanência do Pablo no Brasil. O Pablo não viajou com o restante da delegação do Flamengo, e existe a possibilidade de saída e também dele estar em campo amanhã no jogo contra a Portuguesa na disputa do Campeonato Carioca, a partida que acontecerá em Natal. Ou seja, existe a necessidade e também esse desejo específico do Tite pelo Léo Ortiz. Não à toa, ele já tinha evocado pelo treinador quando ele comandava a seleção brasileira. Então esse é o cenário. O zagueiro talvez seja uma maior prioridade nesse momento, mesmo com a expulsão que aconteceu da dupla de dirigentes que comanda a pasta no Flamengo. O Bruno Spindel, que é o executivo, e também o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Mas nesse momento, com certeza, existe um olhar maior para o miolo defensivo, além desse indício claro de que o Pablo permaneceu no Rio de Janeiro, segue trabalhando em separado no Ninho do Urubu. Então a zaga com certeza é uma questão. Muito por conta também da idade avançada do Davi Luiz e do histórico de lesões que ele viveu na temporada passada, e também as questões de possíveis convocações e olhares do futebol internacional para Léo Pereira e Fabrício Bruno, titulares, mas que também atraem esses mercados alternativos do continente europeu. Pois é, Léo, agora em termos de posições, você já tem alguma coisa que já deu para pescar de contratação? O Flamengo tem uma lista... Não, só além do que a gente já sabe, do Léo, né, tal, tá aí Bragantino brigando. O Flamengo ele monitora algumas situações também.
tem aquelas oportunidades de mercado. Tem, por exemplo, o meio-campista, Al-Musrati, que é um jogador líbio, ele atua no Braga, se destaca pela recuperação da posse de bola, que pode compor o setor de meio de campo, e dentro desse cenário pode ser ativa para a saída do Eric Pulgar para uma possível convocação, possível não, uma provável convocação para a disputa da Copa América. Mas o Flamengo trabalha com esses nomes que são hegemônicos. E aí ele vai para o B, para o plano C, mas nesse momento o Flamengo tinha esforços para o Luiz Henrique e agora ele volta ao departamento de agência atrás de algumas situações e consulta naturalmente o técnico Tite. Mas os nomes são esses mesmo que a gente vinha especulando, mas que infelizmente para o Flamengo não acabaram acertando, como o Luiz Henrique, e o Flamengo segue nessa novela com o Léo Ortiz, já que é o desejo. Lembrando uma outra situação, o Flamengo chegou ao 6º jogador que não é brasileiro, 6º estrangeiro. Temos essa limitação de 7 estrangeiros. Então o Flamengo precisa de um olhar um pouquinho mais apurado. E que também tem um outro movimento. A naturalização, vamos colocar assim, do De Arrascaeta. Ele que chegou ao Brasil, salvo me engano, na temporada de 2014, já pode tirar o passaporte brasileiro e abrir essa vaga no elenco do Flamengo. Mas nesse momento, 6 jogadores estrangeiros. Então isso também condiciona a movimentação, a análise de mercado do Flamengo para a sequência da temporada. Quem está na frente hoje para ser titular, Pedro ou Gabigol? Mas assim, eu acho que não existe nem discussão. Pedro, disparado. Não só pelo condicionamento físico ou pelo que o Gabriel viveu na temporada passada, mas pelos indícios do treinamento e o modelo de jogo do técnico Tite. O Pedro faz aquele pivô, o Flamengo já trabalha algumas situações do dia a dia de saída de bola, utilizando as características físicas do Pedro. E o Tite já deu indícios na temporada passada e também, não diretamente, de que, diferente de outros treinadores, ele não vai render para o Gabigol, como a gente coloca aqui, costuma utilizar como gíria no Rio de Janeiro. Ele não vai não abaixar a cabeça, mas ele não vai colocar o jogador como um absoluto mesmo com a história construída do Gabriel no Flamengo. Nesse momento, por rendimento, capacidade técnica e principalmente, encaixe no modelo de jogo, o Pedro está bem à frente do Gabriel, independente da idolatria do jogador que tem contrato até o final de 2024. Ô, Léo, deixa eu fazer uma outra pergunta, que a gente teve a notícia de ontem e de hoje aqui, foi a contratação do Botafogo do Luiz Henrique, né? Contratou por uma grana, maior contratação da história do Botafogo. O Marcos Braz e o Spindel estavam aí na Europa para trazer o Vinha Verdade, mas também estavam tentando o Luiz Henrique, não deu certo, ele não veio, vai para o Botafogo. É considerado chapéu ou não? Essa é uma pergunta. E a segunda o Tite quer um outro jogador de lado ali para competir com o Luiz Araújo. Não é a mesma característica, mas o De La Cruz não pode ser esse cara, justamente que é o meia. É um pouco que joga pela direita. Eu sei que são características diferentes. O que eu quero dizer também se o Tite insistindo em um jogador de lado, como é o Luiz Henrique, ponta mesmo, isso indica que ele vai seguir com esse esquema, com os 2 pontas? Começando pela segunda pergunta, eu acho que ele quer alternativas para o elenco do Flamengo nesse momento, de jogadores com características parecidas. E já no jogo anterior, contra o Philadelphia Union, ele preferiu utilizar no segundo tempo 2 jogadores entrosados, explorando essa característica do Nicolas de la Cruz, de utilizá-lo pelo lado direito, de ser um jogador que é um meia construtor que sai da direita para o centro, como em determinado momento ele jogou com o Gallardo lá no River Plate. Então, ele já testou essa situação em um amistoso de pré-temporada, o primeiro do Flamengo do país norte-americano. Então, ele utilizou a proximidade, a conexão e o entrosamento do De La Cruz com o De Arrascaeta. Mas essa movimentação do Flamengo no mercado se dá pela necessidade de ter jogadores com características parecidas. Porque se acontecer um problema, a gente tem esse jargão, né? Se você tem 2, você na realidade tem 1. Então ele busca 2 jogadores com características parecidas, já que o Flamengo, cronicamente, nesses últimos anos, tem um problema com essa ponta direita. O Everton Ribeiro é um meia construtor. Foi um meia construtor no Flamengo, já que agora ele é atleta do Bahia. Mas o Flamengo teve problema com o Marinho, testou até esse meia construtor com o Dario Conca, não sei, acho que talvez a galera nem lembre do Conca no Flamengo, mas ele passou pelo Flamengo também nessa situação pelo lado direito. Marinho e outros jogadores também foram testados nessa função pelo lado direito e o Flamengo não conseguiu dar esse prosseguimento. Sobre a outra pergunta... Era se foi o chapéu do Botafogo, se está sendo considerado como um chapéu.
Eu não sei nem se o Flamengo chegou a competir, de fato, com o Botafogo, porque o Flamengo fez uma oferta de empréstimo. E foi, pessoalmente, demonstrar aquele grande interesse, por isso a dupla de dirigentes esteve em Sevilha conversando com os dirigentes do clube do Real Betis. Só que existe essa situação, o Betis necessitava do dinheiro e por isso bateu o pé. O Flamengo se retirou dessa negociação. Lógico que isso, num ambiente de rivalidade, vai ser utilizado como foi na temporada passada, quando talvez o Flamengo de fato tenha tomado um chapéu na negociação com o Luiz Henrique. O Flamengo estava prestes a contratar o Luiz Henrique, o Botafogo chegou em cena e, pelo desejo do jogador e também da família do jogador, que foi revelado pelo Botafogo, ele foi para o Botafogo. Só que nessa situação, acho que acaba sendo um pouquinho diferente. E até a amizade, ou a conexão, o alinhamento político de visões do John Textor, que é o gestor da SAF do Botafogo, e do Rodolfo Landim, acho que o Textor esperou a conclusão. Aí não é uma informação, é um achismo de acordo com o que a gente conversa e escuta do próprio Rodolfo Landim e também do John Textor sobre esse alinhamento político. Mas existe essa possibilidade de o Botafogo ter esperado a conclusão da negociação do Flamengo. O Flamengo não conseguiu, não tem dinheiro suficiente para fazer esse investimento e por isso acabou se retirando. Mas lógico que nesse ambiente de rivalidade e de até brincadeira nas redes sociais, isso pode ser utilizado também como chapéu. Na minha avaliação, acho que não é um chapéu porque o Flamengo não teve dinheiro, se retirou dessa negociação e o Botafogo chegou com a grana dentro desse molde aí de uma gama de clubes, né, do John Textor fazendo essa conexão Brasil para depois ele fazer a conexão Leão. Ô, Léo, para finalizar com você, qual que é a agenda do Flamengo? Ele joga mais aí? Quando é que o time titular vai estrear no Campeonato Carioca aqui no Brasil? O time principal do Flamengo, o grupo principal, já fez a primeira apresentação no Campeonato Carioca, goleou o Audax por 4-0, direto de Manaus, viajou para a Flórida, faz a pré-temporada, tem o amistoso da manhã contra o Orlando City, amanhã também enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Estadual, aí com o time sub-20, Mário Jorge no banco de reservas e a expectativa de Thiago Maia e também Mateuzinho em campo nessa apresentação, já que são jogadores que estão ainda com negociações em curso e precisam ter esse ritmo de jogo. E no dia 31, na semana que vem, o Flamengo retornará com o time principal. Lá no Mangueirão, o Flamengo enfrentará o Sampaio Corrêa, que é um time da região de Saquarema, que é um distrito Sampaio Corrêa de Saquarema, que é o município do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, Flamengo e Sampaio Corrêa, já com os principais jogadores no dia 31, na semana que vem, ou seja, a discussão acaba nesse final de semana, a pré-temporada do Flamengo, e os principais jogadores retornarão ao Campeonato Carioca, já que, por regulamento, o Flamengo terá que utilizar os principais atletas a partir dessa próxima rodada. Muito bem, o Léo Pinheiro. Ó, tem uma mensagem aqui no... Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Escreve nos comentários aí o que você acha dessa chegada do Matias Vinha, que vai reforçar ali toda a parte, a coluna central do Flamengo, desde a lateral direita, a lateral esquerda, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Matiazinha, 4 uruguaios. O que você acha dessa movimentação do Mengão? Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.